Olá, Leoa! Sejam bem-vindas ao Pode Liderar Mulheres no Topo. Aqui é a Daniela Grolli, sou host aqui do Pode Liderar. Para você que está nos ouvindo, nos assistindo no Spotify, é bem importante que você nos siga aqui na página, né, no Spotify. E também compartilhe com os amigos, com o tio, com a tia. Quanto mais pessoas... Para quem cria conteúdo sabe como é importante, né, compartilhar o conteúdo. Para você que está nos assistindo no YouTube, é importante que você se inscreva no canal. E assim, toda semana você vai receber notificações dos novos episódios. No dia de hoje, eu tô aqui com apenas a diretora do fórum aqui de Caxias do Sul. Josi, obrigada aí por ter aceitado o meu convite. Muito obrigada. Eu que adorei o convite para participar aqui do podcast do Pode Liderar. É sempre muito legal poder falar sobre o nosso trabalho, né? As nossas experiências. Então, tô bem feliz de estar aqui. Obrigada. Tu sabe, né? Tava te falando antes, Josi. Quando eu te convidei para te participar, foi bem no início de julho ali. E eu não tenho muito acesso a essa, que nem eu tava te falando, a essa bolha, né? Não de juiz, mas o direito me parece às vezes um mundo paralelo, assim, porque uma que eu não consumo, acabo não consumindo esse tipo de conteúdo, e tu produz conteúdo para pessoas que querem estudar para passar em algum concurso, esse tipo de coisa, né? Sim, tanto na área que eu trabalho, ali na execução penal, eu faço bastante conteúdo nessa área, até para as pessoas conhecerem um pouco mais da realidade prisional, quanto conteúdo em estratégias para passar em concurso público, né? Como eu fui em primeiro lugar no meu concurso para juiz lá em 2010, eu era já procurada, e aí depois, quando eu montei o meu Instagram profissional, né? Eu dou aula para preparatórios para concurso, e aí aproveito e crio algumas dicas, alguns conteúdos para o pessoal que segue ali na página também ter essa... na realidade, eu chamo de uma forma mais leve de levar essa vida de concurseiro, né? Porque a gente sempre, quando a gente pensa numa diretora de um fórum ou numa juíza, a gente pensa em algo mais... algo mais ortodoxo, uma coisa mais... vou chegar no Instagram dela, vai ser preto, vai ser tudo super profissionalizado. Até me chama bastante atenção. E eu quero descobrir um pouco, né, aqui conversando contigo, como é que foi pra ti começar a expor essa realidade, ou seja, do dia a dia, do fórum de Caxias, ou tu sendo enquanto juíza, tu não encontrou nenhum empecilho ao longo desse processo? Sim, também sim. Por quê? Bom, primeiro, por que eu comecei a mostrar o trabalho no Instagram, assim, que eu criei o Instagram profissional? Eu tinha tudo no meu pessoal, eu sempre fui de mostrar um pouquinho do meu trabalho no meu Instagram pessoal. Só que aí, quando eu fui pra vara de execução criminal aqui em Caxias, pela necessidade de um pouco de segurança também, da família e tudo mais, eu resolvi separar os conteúdos. Eu tenho um Instagram pessoal, que aí eu posto alguma coisa que aparece minha filha, minha família, e tenho o profissional, que eu deixei exclusivamente para essa área profissional mesmo, né? E eu senti muito uma necessidade de começar a mostrar para as pessoas qual é a realidade do sistema prisional aqui da região, de qual é a realidade das mulheres encarceradas, todo esse lado que as pessoas, elas ouvem falar, mas elas não conhecem efetivamente como funciona e tem muita curiosidade. E aí, quando eu comecei a postar isso, primeiro algumas pessoas ficaram meio assim, mas... Além de muitas estarem curiosas, algumas ainda assim, juiz pode, juiz... Isso! Né? E, na realidade, desde que a gente não fale sobre um caso concreto, não dê opinião sobre um caso concreto, a gente pode sim mostrar o nosso trabalho. E eu acho muito importante que a gente mostre, porque as pessoas, em verdade, elas não sabem como um juiz trabalha, o que ele faz, quais são suas atividades diárias. E se a gente não mostra, as pessoas não conhecem, elas não se importam por aquela realidade, né? E eu acho que... desculpa te interromper, mas eu acho que isso vem muito do direito, às vezes, de não poder expor, de não poder mostrar, de preservar a integridade. Não sei se faz sentido, assim. Sim. E o que acontece? Ali eu não mostro nada pessoal referente a um processo ou um caso. Ali eu trago muito conteúdo referente à matéria que eu trabalho. Trago muito conteúdo referente à realidade da comunidade, das pessoas terem que se envolver mais com o sistema prisional, e trago essa parte de concurso. E claro, vira e mexe, mostra uma foto minha em algum lugar que eu tô fazendo uma palestra, ou até mesmo na minha sala de audiências, quando eu saí, para mostrar, olha, hoje eu fiz tantas audiências, hoje a gente teve uma inspeção não sei aonde. Então, é legal porque as pessoas ficam conhecendo um pouco mais do trabalho do juiz, que não é só simplesmente pegar um processo, abrir e trabalhar ali. Não, tu tem muito além, tu tem outras atividades, né? E é isso que eu gosto de mostrar também, dessa necessidade da gente interagir com a sociedade, com a comunidade, porque não existe mais aquela figura do juiz preso no seu gabinete, só trabalhando ali sozinho. A gente tem que
tá com esse diálogo constante com os outros órgãos da sociedade, seja com o Ministério Público, com a Prefeitura, com o resto da comunidade que atua, né, com as empresas. Quando a gente quer resolver algum problema, que a gente tem algum problema, a gente precisa ter contato com esses órgãos também e unir esforços para melhorar a nossa cidade, a nossa comarca, né? E tu não é daqui? Sou daqui. Tu é daqui? Aham, sou caxiense. Tá. E tu sempre quis ser juíza? Sim. Eu entrei no direito, na realidade, porque eu queria ser juíza. Veio desde a época ali do ensino médio. Entendi. Então, na realidade, o direito para mim foi um caminho para mim ser juíza. Eu sempre quis, porque eu tinha... primeiro, pelo meu perfil. Eu sou uma pessoa que eu não... eu gosto de olhar as coisas com calma. Eu sou uma pessoa que gosta de poder decidir as coisas, né? Não gostaria de depender da decisão do outro, né? O meu perfil é mais aquela pessoa que olha os dois lados e decide por alguma coisa. Justiceira. E sempre tive aquela coisa de decidir rápido, sabe? Nunca fui aquela pessoa que ficava, ai, mas será? Mas não sei o quê. Então, eu sempre tive esse perfil. Sempre quis ter um cargo mais estável, que o concurso público te proporciona isso, né? E, a partir daí, o cargo de juiz, ele te proporciona diariamente ajudar as pessoas através das suas decisões. E foi isso que me encantou também. Poder fazer a minha parte, assim, pra auxiliar as pessoas. E desculpa a minha ignorância, assim, porque não é da minha área e eu não entendo muito, assim. Até quando acontece alguma coisa na política, enfim, alguma coisa mais... algum termo mais técnico de vocês. Eu tenho uma irmã mais velha que é advogada, eu pergunto, o que ele quis dizer com isso, né? Então, pra eu entender, assim, quando uma pessoa passa num concurso de juiz... E tu escolhe a vara, tu escolhe pra onde tu vai, tu escolheu? Funciona assim, ó. A gente passa no concurso com uma ordem de classificação. E a partir daí, vão te oferecer comarcas que estão vagas nas instâncias iniciais. Nós temos instância inicial, intermediária e final. Quando tu começa, tu tem que seguir a carreira inicial, intermediária e final. No meu caso, quando a gente assumiu no concurso, nós éramos em 60 e tinha só 10 comarcas iniciais vagas. Então, a gente teve a oportunidade de escolher ficar designado em outra comarca, que podia ser uma comarca maior, até abrirem iniciais que a gente tivesse interesse. Então, eu, na época, me pedi para me designarem em Caxias do Sul. Eu já fiquei 1 ano trabalhando em Caxias do Sul logo que eu assumi. E aí, depois, eu consegui me promover diretamente para Uruguaiana, que era uma entrância intermediária. Porque aí, nesse meio tempo, abriu essa possibilidade e eu fui para Uruguaiana. Então, a gente escolhe diante do que tem disponível e diante da nossa ordem de classificação no concurso. Entendi. Né? Quanto melhor tu vai... Melhor tu pode escolher. E aí, depois, a minha estratégia, inclusive, foi ir para Uruguaiana, que já era uma intermediária, apesar de ser longe. Para mim, depois, vir para Caxias do Sul antes, que Caxias do Sul é uma entrância final. Entendi. Então, a estratégia foi andar um pouco mais no concurso, apesar de ir para uma comarca mais longe. Depois, eu me removi para Novo Hamburgo, daí já fiquei bem classificada numa comarca perto da minha cidade, né? E aí, depois consegui vir para Caxias. Parece rápido, mas foram 10 anos nessa brincadeira. E tu sabe, né, Josi, que foi uma das coisas que eu falei ali anteriormente. Tu aparenta ser muito mais jovem, né? E quando eu vi que tu era diretora ali do fórum, eu pensei, meu Deus, o que ela fez pra ela ser diretora tão jovem? Tu está diretora há quanto tempo ali no Aqui, na realidade, assim, ó. Em Novo Hamburgo, eu já fui diretora do foro lá. Eu fiquei 5 anos na direção do foro lá. O que acontece? A direção do foro, ela é por rodízio, né? Então, se algum colega mais antigo não quer, oferecem para os mais novos e assim vai indo. Então, lá em Novo Hamburgo, como eu estava fazendo um trabalho legal e os colegas não tinham interesse em pegar, eu fui ficando. Aqui em Caxias já é o meu 2º ano como diretora do foro. Troca todo ano? Troca todo ano. Entendi. Então, aí... Se nenhum colega quiser, ou se nenhum colega mais antigo quiser, eu posso ir ficando na direção do foro. E tu atribui muitas outras funções? Ou... Sim, a gente tem bem mais funções. Porque o diretor do foro, além de representar o judiciário perante os outros órgãos, quando tem algum evento da prefeitura, enfim, do município, a gente tem também toda uma competência ligada a registros públicos, que aí tem desde troca de nome para cidadania italiana, alguma situação de alvará de cremação. Tem também aquelas ações oficiosas de paternidade, que é quando a mãe vai e registra o seu filho, só que o pai não registrou junto, e aí ela indica um nome, vai para a direção do foro, pode ser feito até o DNA na audiência mesmo. Então tem todas essas matérias que são de competência do juiz diretor do foro, além da questão do pessoal, né? Todo o pessoal, gestão de pessoal do fórum, compra de material, obra que precisa fazer. Sim, é uma administração de uma empresa, né? Isso, tu administra uma empresa, na realidade. E me diz uma coisa, assim, como é que foi
E, tu, desde criança, tu deseja ser juíza. Isso sempre ficou claro, assim, pra ti. Tu é filha única? Eu fui filha única por 12 anos. E aí, meus pais tiveram a minha irmã. Então, nós somos em 2 irmãs, mas com um intervalo grande de tempo. Você é mais velha? Sou mais velha. Tá. E aí, tu fez direito o quê? Em 4 anos, 5 anos? 4 anos e meio. Tá. E logo depois tu já... Fui pra Porto Alegre fazer a escola da Júris, porque na época não tinha tanto curso online, né? A gente, se queria seguir alguma carreira dessas, normalmente o caminho mais comum era isso. Tu ia pra Porto Alegre, se tu queria Ministério Público, tinha a escola do Ministério Público, se tu queria magistratura, tinha a escola da Júris, que é a escola da magistratura. Então fui pra lá logo que me formei. Fiz 1 ano de escola da magistratura, depois já fiz uma pós. Aí, nisso, eu passei num outro concurso para assessor do Ministério Público. Essa é a minha dúvida. Tu não foi direto para juiz? Não. Porque não é... Eu não sei, né? A gente tem que ter 3 anos de prática jurídica para poder fazer o concurso para magistratura, né? E no meu caso, aí eu fui fazendo... Tive um período advogando para conseguir essa prática jurídica, mas também depois passei para assessora do Ministério Público. E aí contou minha prática também como assessora do Ministério Público aqui em Caxias. Tá. Uma promotoria da infância que eu fiquei. E quanto tempo... E aí tu ficou lá em Porto Alegre, voltou para Caxias e continuou estudando. Isso. Quanto tempo depois de que tu se Olha, formou? entre a formatura e a posse, 5 anos. 5 anos. E eu fui rápida, né? Normalmente o pessoal demora mais. Quanto tempo? Ai, tem gente que leva 8, às vezes 9. E o que tu acha que te fez passar? Principalmente, eu sempre tive muita clareza, sabe? Eu sempre tive essa clareza que era o que eu queria. Então, quando tu tem a clareza do que tu quer, é muito mais fácil tu abrir mão de algumas coisas, tu te dedicar, né? Porque aí tu lembra por que tu tá fazendo aquilo, né? Tem um propósito. Tem um propósito, exatamente. Então, como eu sempre tive isso muito claro pra mim, eu sabia que eu ia ter algumas restrições, eu ia ter que abrir mão de algumas coisas por um tempo, mas depois eu ia estar onde eu queria e eu ia poder fazer o que eu quisesse. Né? Ia poder ter férias, eu ia poder sair. Na realidade, também eu sempre tive muito equilíbrio. Isso eu acho que é um outro ponto, tá? Eu nunca fui aquela pessoa xiita, vou estudar 8 horas por dia e não sei o quê, não vou sair com meus amigos, não vou nada. Eu sempre dividi muito bem o meu tempo. Eu estudava, na época eu trabalhava, eu estudava antes de ir pro trabalho. Aí, depois de noite, eu chegava em casa, eu assistia uma aula, normalmente. Porque de noite eu sempre tive dificuldade de concentração, assim. Então, eu via uma coisa mais leve. Mas olha que importante tu também se conhecer pra saber como é que tu pode fazer a tua rotina também, né? Claro, porque eu sempre tive pra mim muito claro que eu rendia bem de manhã. Depois, no final do dia que eu já tava cansada, já não... E tem gente que é exatamente o contrário, né? Cada um tem que saber qual é que é o seu rendimento, perfeito. Né? E eu estudava, daí no dia seguinte de manhã, meio que memorizando aquela aula que eu tinha feito de noite. Então, isso também me ajudava, porque eu dormia com aquilo lá que eu tinha estudado. De dia, parecia que era mais fácil também pra fazer aquela memorização da aula anterior, sabe? Dar aquela revisada. Entendi. E final de semana, sexta e sábado, sexta de noite, normalmente saía com as minhas amigas. Já tinha namorado na época, né? Que atualmente é o meu marido. Então, a gente já sabia que a gente se via na sexta de noite, no sábado de manhã eu estudava até a metade da tarde, ali tem umas 2, 3 horas. Aí depois a gente tinha livre também, se a gente quisesse sair, quisesse fazer alguma coisa. Domingo eu estudava só de manhã também, de tarde eu tinha livre pra fazer minhas coisas. Então, eu... Não foi pesado. Exato. Eu tinha constância, mas não era aquela coisa assim, não, tem que ser 8 horas por dia, tem que ser sem ver ninguém. Porque se tu não tem equilíbrio, tu não consegue manter essa rotina por muito tempo. E nem a sanidade mental, Claro. Né? Precisa fazer tua atividade física, precisa ter essa convivência com as pessoas. Porque não adianta, a gente tá estudando para um concurso, mas tu precisa ter também aquelas pequenas recompensas na tua vida, ter um prazer pra ti poder levar pra frente, levar adiante aquilo que tu tá fazendo. Com que idade tu tinha quando tu foi empossada? 26. Cara, tu foi muito nova, né? Fui. Eu me formei com 21. Teu pai e tua mãe, super orgulho. Super felizes. Meu Deus, gente, 26 anos. Que bacana. Tanto que esse ano faço 13 já de magistratura, né? Por isso que tem essa coisa assim que, não, há pouco tempo não, eu já tenho... Tu pensa uma juíza assim, já dá, né? Já tá na reta final. Não, é super jovem, né? Tá, e me diz uma coisa, tu tem uma filhinha, né? Uma filhinha. Uma filhinha só, não vai mais ter? A princípio não. Tá. Pela minha idade mais, né? Porque vou entrar nos 40 já final do ano, então... Fica mais difícil, né? Ser mãe foi sempre um desejo? Foi...
Eu, na realidade, tinha pra mim que eu poderia ter ou não ter, que eu seria feliz tendo ou não tendo. Aí, quando eu cheguei nos meus 36, assim, que um pouco também a questão profissional a gente vai deixando passar, né? Perfeito. Então, o que acontece? Eu tinha pra mim que eu queria vir pra Caxias pra ter filhos aqui, porque eu ia ter uma rede de apoio melhor, ter minha família aqui. Então, como eu passei por Uruguaiana, passei por Novo Hamburgo, quando chegou o momento que eu tava vendo que eu ia conseguir vir pra Caxias, foi o momento que eu disse, não, então agora é a hora de tentar, né? E aí, eu já tava com quase 38, tava com 37 ali, recém tinha feito 37, e aí tentamos, e aí eu tive a Vitória, que atualmente tem 2 aninhos. Culpado ou inocente? Aquela brinca. O amor. E me diz uma coisa, Josi, como é que foi a tua experiência nessas outras cidades? Tu não ficou muito tempo fora? Fiquei, na realidade, quase... 10 anos eu cheguei a ficar fora. Porque eu... 9, né? 9. Fui sair de Caxias em 2012, que aí eu assumi em Uruguaiana. Fiquei lá até metade de 2015. E aí, consegui vir pra Novo Hamburgo. E em Novo Hamburgo eu fiquei quase 5 anos. Vim pra cá em junho de 2020. E como é que foi lá em Uruguaiana? Porque, Novo Hamburgo aqui, tu tá 2 toques em Caxias. Mas como é que foi lá em Uruguaiana? Eu vou te dizer assim, até a gente antes falou essa questão da mulher, né? Ótimo. E estar fora de casa. Eu era uma mulher jovem numa cidade de fronteira que normalmente já tem um perfil mais machista. De início, óbvio que tinha aqueles testes, assim, sabe? Aquela coisa de dar uma desafiadinha pra ver até onde a pessoa podia ir contigo, sabe? Até por eu ser jovem quase do que por ser mulher, E eu né? tenho um estigma, e essa é uma percepção minha, me parece, e me corrija se eu tô errada, existe um estigma aonde a profissão juiz é mais masculinizada, essa área ela é mais masculinizada. Eu tô errada? Atualmente a gente tem mais mulheres do que homens magistradas. Mas já foi. Tá. Já foi muito. E a gente tem essa ideia porque nos tribunais superiores tem muito pouca mulher. Tá, perfeito. E tu, enquanto juíza, porque eu também olhei teu Instagram e tem muitas fotos onde tem tu e 5 homens. Tem tu como, digamos assim, o poder aonde, né, toma decisões, mas tem homens que executam. Entende? Então, quando eu falo não só, né, a nível de do magistrado ali, mas as áreas que cercam a juíza, digamos assim, são mais masculinizadas. Principalmente na minha área ali, que é execução penal, né? Perfeito. Então, aí tu tá sempre... a grande maioria dos agentes penais são homens, né? Delegados homens, né? Tem mulheres nessas áreas, mas também não são tantas, assim. Então, a gente tá num ambiente mais masculinizado. Ótimo. Mas ainda faz sentido, assim, então, a minha percepção. Faz sentido. Mas lá, quando eu era mais jovem, eu sentia mais essa situação de, tipo, de olharem, mas será? Tanto que eu tive um processo que pra mim é meio simbólico lá, que os advogados, eles eram uma parte que eu tinha dado uma determinada decisão e a parte não concordou. E aí eles recorreram, o tribunal manteve. E quando eles foram eles fizeram uma reclamação contra mim, dizendo assim, que eu conduzia o processo como quem jogava videogame. Sabe? Pra querer dizer que, é uma guriazinha que não sabe o que tá fazendo, sabe? Não tem responsabilidade, sabe? Então, esse tipo de coisa que às vezes, tipo, totalmente despropositada só pra tentar, sabe, ganhar no grito uma situação. Isso, como é que era pra ti na época? Te desequilibrava de alguma maneira? Mexia contigo? Com certeza estressava, né? Porque início de carreira, né? Então, tu fica naquela situação... mas será que eu estou fazendo um bom trabalho? Será que eu estou atendendo o que se espera de mim, né? E com o tempo, tu vai pegando maturidade, tu tira essas coisas de letra, né? Mas o início falta um pouquinho do jogo de cintura, que isso não adianta, só com a prática vem. Independente da carreira, né? Independente da carreira. Perfeito. Porque a gente chega super bem de teoria, tudo, mas na hora da prática, tu só aprende na prática. É isso aí. Né? E depois, ao longo o que tu observa, assim, ao longo do processo? Agora em Caxias ou nas outras áreas. Como é que é pra te lidar com com homens, assim, com essa quantidade de homens? Tu já se sentiu em algum momento, já se sentiu menosprezada? Ou já sentiu com preconceito? O que essa juíza tá falando porque é mulher, não sei o quê? Não, isso não. O que eu senti? Depois da vitória... não poder aceitar as mesmas oportunidades que normalmente os homens conseguem. Por exemplo, a Vicky era muito pequenininha e eu tive proposta para fazer palestras fora. E aí eu acabava, se eu não consigo levar ela, eu acabo não indo. Então, diferentemente, se eu fosse homem, com certeza eu ia deixar meu filho com a minha mulher.
no caso, sabe? né? Então, tem coisas que não adianta. Quando tu é mãe, só tu faz pelaquela criança, sabe? Entendi. Então, tu acaba perdendo algumas oportunidades. Ou até mesmo deixando de ser convidada para algumas oportunidades. Porque sabe, não, a Josi tá com um filho pequeno, não vai dar. E hoje, a tua opinião, assim, tu acha que... porque hoje eu percebo bastante uma briga muito grande pela igualdade entre as funções. Embora, algumas vezes, eu acabo... expondo no meu Instagram que eu entendo que em alguns períodos é só... Embora eu não seja mãe também, né? Eu entendo que em alguns períodos, em algumas fases, é a mãe que eles precisam. E eu não enxergo nada de machista nisso. Não. Né? E também, além disso, existe também algumas funções, que é o que eu exponho muitas vezes, existem algumas funções, na minha percepção, que são mais destinadas para mulheres do que para homens. Principalmente para mim, quando se trata de... quando se utiliza a força como metodologia de trabalho. Não adianta, muitas vezes... Há muitos anos atrás, eu me lembro de que eu dei uma palestra meio polêmica numa escola aqui em Caxias, e que eu trazia, né? Independente da categoria, em todos os seres vivos, o macho ele é maior do que a fêmea. Ponto. Então, obviamente, tu vai contratar uma mulher para carregar 10 caixas por dia, o homem vai fazer, assim, isso tranquilo. Ah, mas isso é... Não é machismo, tu entende? É do processo biológico, entende? Então, como é que tu vê isso? Nessas duas questões que eu trouxe, né? Trouxe duas questões. Uma de aonde existem funções diferentes para mulheres e homens, e aonde a mulher, ela é mãe e ela precisa ser mãe naquele momento. Não tem nada de machismo nisso. Eu tenho isso bem claro para mim também. Que uma coisa é tu efetivamente ter aquela crença de não, a mulher só pode fazer isso, ou a mulher não pode exercer determinados papéis. Isso é uma postura, né? E outra é realmente as pessoas entenderem que, no meu caso ali, eu sei que eu perdi algumas oportunidades, mas eu sei que foram porque eu efetivamente tinha naquele momento que exercer o meu papel de mãe. E não vejo nenhum problema nisso, muito pelo contrário. Porque depois eu ia me sentir culpada se eu não estivesse fazendo aquele papel, né? Perfeito. E, afinal, a minha filha vai crescer e eu vou perder esses momentos, né? Entendi. Então, eu acho que dá pra dividir muito bem sem aquela coisa do mimimi. Porque o que acontece? Atualmente tem muito mimimi, né? Porque aí qualquer coisa, principalmente nas redes sociais, a pessoa resolve entender o que tu falou do jeito que ela bem entendeu. Perfeito. E vem criticando sem... realmente tá no mesmo argumento que tu falou, né? E as redes sociais, elas abrem muito isso. A gente tava conversando que na tua área acontece isso e na minha também acontece isso. Porque às vezes as pessoas, elas partem de preconceitos e vêm te atacar com alguma coisa que elas entenderam que tu disse, né? E na verdade, a internet, eu percebo ela muito assim, a pessoa, ela interpreta do jeito que ela entende e ela julga baseado naquilo que ela entendeu. Só que na verdade não foi aquilo que eu quis dizer. Tanto que muitas vezes o meu conteúdo ele é voltado pra mulher. Volta e meia, tá lá ou no LinkedIn, ou no Instagram, ou no Facebook não tanto, mas ou no TikTok. Ai, por que tu fala só com mulheres? Porque o meu conteúdo ele é voltado pra mulher. Perfeito. E quem tá no marketing digital sabe que a gente tem que utilizar algumas estratégias de identificação. Então, quando tu fala mulher, obviamente, quem vai assistir? Mulher. E aí, a pessoa, quando ela assistiu isso lá no LinkedIn, por que tu fala pra mulher? Porque isso também vale pra homens. Sim, vale pra homens, mas eu não tô falando pra eles, eu tô falando pra mulher. Não, eu me identifico contigo porque eu, em outro momento, eu falo muito, tem que ter investimentos no sistema prisional, tem que ter investimento pra gente conseguir ressocializar as pessoas. Aí vem as pessoas, mas a saúde e as escolas... Se eu trabalhasse com saúde das escolas, eu ia falar da saúde das escolas. Eu não tô dizendo que não é pra fazer na saúde das escolas. Mas, no meu trabalho, eu tenho que dizer que eu quero investimento no sistema prisional, que é onde eu preciso e eu vejo a necessidade que as pessoas têm que enxergar. Sabe? É bem isso. E guri, assim, ó, tu tá numa área... E eu também queria não sei, né? Enfim, se tu pode falar um pouco sobre isso. Eu tenho visto alguns... tenho consumido conteúdo, enfim, na internet. E na medida que eu vou conversando com as mulheres que vêm aqui, eu também vou desenvolvendo e eu também vou criando uma ideia a respeito das coisas. E o que eu percebo também passou, não é que passou, mas a sensação que eu tenho é que a mulher está não é caminhando para um privilégio, né? Senão vou ser cancelada aqui. Mas eu percebo que
Ok. Eu vi. Agora me lembrei onde é que eu tinha visto. Eu vi um estudo ontem. Eles fizeram, tipo, um teste social, onde uma mulher tá apanhando na rua e um monte de gente vai lá e defende ela. E o homem tá super apanhando e ninguém faz nada, tu entende? Tudo bem, eu entendo que existe, o homem consegue se defender, né? Fisiologicamente, mas às vezes parece que mulher não erra, que a mulher. Tu tá no sistema prisional, né? Enfim, ali na parte penal. E tu sabe muitas vezes que mulher comete erros, que mulher também. Então, assim, existe ainda a sensação que eu tenho que parece que as mulheres muitas vezes estão se eximindo ou estão tirando, muitas vezes, né, eximindo elas da culpa ou da responsabilidade. Não tô dizendo que homem não tem, óbvio que tem. Mas, assim, independente do gênero, tu entende? A gente trabalha muito isso A gente tem um projeto dentro do presídio aqui em Caxias do Sul, na ala feminina, que é o Recomeçar, que a gente faz e as gurias da comissão da OAB aqui de Direito Sistêmico e uma terapeuta sistêmica também. E a gente gosta de trabalhar exatamente essa questão do vitimismo. Ótimo! Porque se tu ouvir tu ouve elas, assim, num primeiro momento, elas sempre estão lá por causa de alguém ou de alguma coisa. Não tô dizendo que em alguns casos não é. Perfeito! Mas elas também têm que ter a responsabilidade, porque foram elas que fizeram as escolhas que colocaram elas ali, né? Perfeito. Então a gente trabalha com isso, porque a partir do momento que tu consegue assumir a responsabilidade pelos teus atos, aí sim tu consegue mudar eles. Porque enquanto tu estiver enxergando que, não, foi o outro, tu não consegue fazer nada, né? Não isso faz nada. Exato. Então, isso a gente tem trabalhado muito lá dentro. Porque, claro, a gente sabe as diferenças, a gente sabe que a mulher, dentro da casa prisional, principalmente, normalmente ela é abandonada pela família. O homem não. As mulheres estão tudo lá na porta, no dia da visita, levando os filhos, todos os parentes, mas leva, assim, entendi. Quando o homem quando o homem ele é preso, a família não abandona. Sim, a família não abandona. A mulher entrou presa, esquece. Companheiro some, família. É incrível, assim, de tu ver. Assim, é triste. Por que tu acha que acontece isso? Primeiro, porque normalmente, quando a mulher é presa, a família já é meio desestruturada. Ou o marido já tá preso, ou não existe o marido na família, né? Uma família uniparental. A maior parte das mulheres que estão presas atualmente são presas por tráfico. Então, normalmente, é aquela família já desestruturada, que a mãe entrou no tráfico para tentar sustentar os filhos ou para ajudar de alguma forma a renda. Aí, a partir do momento que tu tira a mãe, que era a figura que estava ali central daquela família, ainda segurando as pontas, espalha um filho para cada canto. Um fica com uma avó, outro fica com outra avó. Quando não tem vó, até vai para um abrigo. E aí, aquela mãe fica totalmente desassistida. Companheiro até vai se tem, efetivamente vai, 1, 2 vezes depois, acaba arrumando outra mulher. Que sempre arruma outra mulher. Sim, né? E aquela mulher fica lá cumprindo pena. E é bem triste de tu ver isso. Tu vai no presídio, muito poucas mulheres têm visita, efetivamente. Hoje são mais presos homens do que mulheres. Sim, sempre são. A diferença é sempre muito maior de homens para mulheres. Mulheres aqui em Caxias, por exemplo, a gente tem 90. E homens entre o presídio do Apanhador ali, a penitenciária estadual, e o regional aqui de Caxias, que é a antiga Pix, a gente tem por volta de 1.500. Então, dá, assim, 10% menos. E tu tá direto lá? Porque hoje tu tá na penal, mas tu já passou por outras. Sim, na realidade eu só trabalhei com penal agora quando eu vim pra Caxias do Sul. Porque eu trabalhava nos plantões, a gente tinha essas matérias. Mas se não, eu trabalhei no cível aqui em Caxias. Tu não vinha da trabalhista também, não? Não, trabalhista eu nunca trabalhei. Mas eu fiquei no cível aqui em Caxias. Aí fui pra Uruguaiana já especializado numa vara cível também. Depois troquei pra uma vara de família. E em Novo Hamburgo eu tava no cível e na direção do foro. Aí quando eu vim pra cá, que efetivamente eu comecei a trabalhar numa vara criminal. No dia a dia, assim. Porque antes eu só pegava crime no plantão. Josi, deixa eu te fazer uma outra pergunta, assim, tu, né, voltando ali pra penal e tudo mais, ali, quando tu julga, enfim, tu faz todo esse trabalho de ouvir as partes e tudo mais. Como é que é o trabalho de um juiz, assim, tu consegue fazer... Porque, assim, tu é um ser humano, tu tem opiniões, tu tem ideologia, tu tem uma perspectiva de vida. Como é que é fazer um julgamento? Da onde que se parte pra fazer um julgamento? Sempre das provas que estão no processo. Tu vai analisar aquelas provas que estão no processo, tu vai verificar se está de acordo com os requisitos legais para te enquadrar num delito ou não, por exemplo, no crime. O que eu faço normalmente para evitar, assim, aquela coisa do pré-julgamento, como tu disse, das opiniões, sabe? Da pessoalização. Da pessoalização. Eu, atualmente, na área da execução criminal, eu posso fazer o seguinte, por exemplo, eu tô na cadeia, eu tô colhendo os pedidos apenados, eu não pergunto para eles qual foi o crime que eles cometeram. Porque, por exemplo, eu tenho um benefício de uma progressão de regime, por exemplo, um semiaberto. Para um estuprador, se tu souber que o cara vai pro semiaberto, tu não vai
inconscientemente já ter um olhar diferente do que teria para um cara que fez, sei lá, um furto. Entendi. É diferente? É diferente. Então, por mais que a gente saiba que vai dar. Mas tu já fica com aquela coisa assim, ai, sabe? Tu não enxerga da mesma maneira. Não adianta. Então, eu não olho pena. Eu não olho qual foi o delito, sabe? Ah, entendi. Eu olho quando eu preciso efetivamente, porque dependa disso efetivamente algum requisito. Mas, ó, completou o tempo, tem conduta boa, enfim, vai progredir. Não vou ficar perguntando pro cara se é estupro, se é não sei o quê, sabe? Entendi. Tem os mesmos direitos de estar lá cumprindo pena, de em condições adequadas, de ter uma comida adequada, de ter kit de higiene adequado, sabe? Então, é isso que eu vou lá. Eu vou lá fiscalizar as condições e atender algum pedido para verificar se tem algum requisito para progredir ou não de regime, para receber algum outro benefício da execução penal, sabe? Mas eu não vou lá perguntar, ai, tu fez isso? Mas me conta, como é que foi? Sabe? Não, Entendi. porque aí tu não... Quantas audiências tu faz por dia hoje, mais ou menos? Nos dias de audiência, eu faço umas 12, 15, assim. E hoje tá online ou ela tá... Nas de presídio, que são as que eu faço, tudo online. Pra gente evitar de ter que ficar conduzindo os presos para as audiências, que era uma situação que dava muito problema, assim. A SUSEP tem carência de viaturas, carência de pessoal. Então, muitas vezes, tu ficava sem conseguir fazer as audiências porque eles não tinham gente para trazer. Não, e enfim. outra, né? Vamos utilizar a tecnologia em prol daqui. Exato. É. Não, e ficou muito melhor, porque aí tu consegue fazer as audiências e consegue desenvolver, andar o processo, né? Ao longo desses anos que tu trabalha, né? 15, né? Tu falou. Que 13. 13 que tu tá como, né, juíza. Teve um caso que mais te marcou? Teve, não é do crime, é da família. Foi uma situação lá em Uruguaiana ainda, de 2 crianças que tinham uma situação de guarda, enfim. E que tinha uma situação bem abusiva, assim, por parte dos avós, que estavam com aquela criança, dos avós paternos. Porque o pai batia na mãe, e aí a mãe saiu de casa, e aí os avós ficaram com as crianças, não queriam deixar a mãe ver. E aí eu me lembro que eu conversei com aquelas crianças, eu fiz eles buscarem as crianças no colégio pra ouvir, porque eles diziam não, porque eles não querem ver a mãe, não querem ver a mãe. E eu conversei com as crianças. E tu notava, assim, aquele medo que aquelas crianças estavam tendo daquele Nossa, me voo, arrepiei, enfim. guria. Foi, assim, pesado pra mim, sabe? Sempre são pesados os casos que envolvem crianças, sabe? É isso, como é que tu separa? Assim, ó, eu trabalho no trabalho. Eu vou pra casa... Tu consegue fazer isso? Com quase tudo. Algumas situações que são mais complexas, que aí tu não consegue desligar, ou então que são mais, assim, pesadas, tu fica pensando ainda, mas eu procuro evitar, sabe? Eu procuro separar bem uma coisa ou outra. Senão tu não consegue, sabe? Tu fica com aquilo remoendo, né? Então, eu consigo separar bem, assim. E tu faz terapia hoje? Ou já fez? Já fiz, atualmente não faço, mas quero voltar. Tá. Tu acha que é importante? Sim, com certeza. Com certeza. Porque eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu tenho muita dificuldade de dizer não pros outros. Eu sou uma pessoa ansiosa. Então, assim, ó, tem várias coisas que eu precisaria trabalhar ainda. E como é que funciona a tua carga horária hoje? Tu tem uma rotina? Sim. Atualmente, o nosso fórum, ele trabalha do meio-dia às 7. Então, normalmente, o meu período de expediente, ele é de tarde, né? Então, de manhã, eu consigo, de manhã cedo, fazer minha academia. Tá. Fazer, eventualmente, alguma outra situação que eu tenha que fazer do trabalho. Ou então, uma consulta, levar minha filha no médico, esse tipo de coisa. Eu consigo fazer na manhã tranquilamente. Nesse meio tempo, eu tô fazendo uma pós, então final de semana ou de noite eu vejo aula. Produzo minhas aulas também nesse meio tempo, né? Mas via de regra, o meu horário de expediente é meio-dia 7. Tu dá aula onde, Josi? Dou aula na escola da Júris e na Verbo Jurídico. Sim, mas online normalmente. Eventualmente presencial, mas agora quase 60%, 70% eu faço online. E a tua carreira, ela mudou depois que tu foi mãe? Um pouco. Como que ela mudou? Assim, eu trabalhava muito. Não que eu não trabalhe muito agora, mas eu era aquela pessoa que eu sempre trabalhava final de semana, por exemplo. Quando eu estava lá em Uruguaiana, o que eu ia fazer no final de semana? Eu ia trabalhar, ora bolos, né, sabe? Não tinha nada pra fazer. Hobby, trabalhar. Trabalhar, sabe? Então, eu costumava sair do fórum, mesmo depois que eu já tinha vindo pra Caxias, enquanto eu estava grávida, eu saía do fórum muito tarde. Eu saía 8h30, eu saía 9h. Porque eu sempre tive aquela mania de deixar tudo em dia pra mim ir pra casa. Então, eu não saía do fórum enquanto eu tivesse alguma pendência. E isso, depois da Vitória, eu mudei. Acabou o horário, eu vou pra casa.
Até porque eu não teria outra opção, porque daí a babá vai embora. Sabe? Entendi. Então, aí mudou nesse aspecto. Eu me policiei para trabalhar no horário de trabalho e não levar tanta coisa para casa. O que eu faço em casa agora? As coisas das minhas aulas. Que aí, ela dormiu, eu vou lá fazer. Final de semana ainda ela faz o soninho da tarde, eu vou lá e assisto uma aula. Então, eu jogo muito nisso. Nos horários dela, eu vou fazendo as coisas para mim também. Entendi. Né? Mas trabalhar como era antes, que eu levava muita coisa para casa, depois que ela nasceu, nunca mais. Isso é um problema? Foi um problema para ti? Vou te dizer que foi uma solução, sabe? Botou limites. Eu não conseguia colocar, alguém colocou por mim. Exatamente, colocou limites. Porque senão eu sempre tinha aquela coisa assim, né, tu não tem por mais que se tivesse marido e tal, mas o compromisso é o trabalho. Então, sou uma gringa de Caxias, é o trabalho, né? trabalho. Italiana, né? Então, ajudou muito nisso, porque aí eu ouvi uma frase, eu tenho um amigo que ele disse essa frase, e eu acho que é exatamente isso. A gente se torna muito mais eficiente depois que a gente tem filhos. É mesmo? Porque a gente é obrigado a fazer aquilo que a gente fazia antes em muito mais tempo, em menos tempo, pra te dar conta de tudo. Então, é bem isso. Tu aprende a delegar melhor, que antes coisas que talvez eu não delegasse, atualmente eu delego, e aí eu só reviso depois. Porque antes eu fazia muita coisa eu mesma. Tu puxava muita coisa pra ti. Eu centralizava muitas coisas. Então, agora eu tive que aprender a delegar melhor. Eu aprendi a gerenciar melhor minha equipe. Até na contratação, eu já contrato com outros olhos. Porque antes eu pegava do basicão, assim, ensinava tudo do meu jeito. Agora, se vier uma pessoa um pouquinho mais prontinha, melhor. E, Josi, como é que é... né, eu vou te fazendo pergunta... Enquanto tu vai falando, eu vou pensando, assim. Tu falou sobre... Porque eu tenho várias perguntas aqui, eu não fiz... Na verdade, algumas eu fiz, mas algumas... outras não, mas vai surgindo aqui, eu vou te perguntando. Tu trabalha hoje numa carreira estável. Nem todo mundo tá lá, muitas vezes, necessariamente porque gosta. Muitas vezes tá porque juiz é uma carreira que ela é bem remunerada. Delegada é uma carreira que ela é bem remunerada. E tu não vai ser demitida nunca. A não ser que tu tenha... Faça alguma coisa efetivamente. Exato, perfeito. Como é que tu observa isso hoje? Faz sentido que pra ti... Claro que eu tô falando de cargos aqui. Eu acho que quem é juiz, né? Porque não deve ser fácil passar. Quer muito, né? Mas muitas vezes o funcionalismo público tem disso. Da pessoa estar lá mesmo não querendo estar. E como é que é pra ti isso estar muitas vezes numa empresa que tu não tem o trabalho em equipe? Eu vou te dizer, agora tu tocou num ponto fundamental. Muitas vezes no funcionalismo público a gente está com pessoas trabalhando que não tem aquela mesma... o tesão. Assim. Até isso, até a questão da gestão, a questão de querer aprender a fazer as coisas de uma forma diferente, né? Se tu tá numa empresa privada, tu vai demitir essa pessoa e tu vai contratar alguém que tá na tua linha. Ótimo. No funcionalismo público, tu não tem. Tu tem que gerenciar e tentar trabalhar com aquela pessoa da forma que dá. O que a gente tenta fazer em termos de gestão no funcionalismo público? Mostrar coisas para fazer, recapturar aquela pessoa, retrazer aquela pessoa novamente para querer fazer uma coisa diferente, para se empenhar com o grupo. Eu trabalho bastante, eu tive 2 projetos nessa questão da gestão do bem-estar no trabalho, da felicidade no trabalho. Tive um em Novo Hamburgo e já implementei o outro aqui em Caxias, agora o Flow. Que ótimo. E qual é a ideia? É mostrar para as pessoas que a gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho. E que a partir do momento que tu passa a maior parte do trabalho e tu tá infeliz lá dentro, tu vai levar essa infelicidade para as outras áreas da tua vida. Ao contrário, se tu buscar dentro do trabalho alcançar a tua felicidade, a tua realização profissional, aí tu vai também refletir essa felicidade nas outras áreas da tua vida, né? E a partir daí a gente começa a trabalhar motivação, começa a trabalhar, puxar aquela pessoa para querer fazer parte de um grupo, né? Antes as pessoas, elas não se conversavam muito dentro do fórum. E a gente, nesse nosso projeto, a gente proporciona esses encontros para as pessoas poderem refletir sobre o seu trabalho. Então, as pessoas se conhecem. E tem uma aderência? É convocação ou é convite? Não, é convite. Atualmente, aqui no Fórum de Caxias, 1/3 dos funcionários participam desse nosso projeto. Nós temos, entre juízes, magistrados, estagiários, mais de 500 pessoas. A gente tem quase 200 participando do nosso projeto ali. E é uma adesão bem legal, porque as pessoas começam a ver que as ideias delas são implementadas, né? Por exemplo, a gente teve sugestões logo no início do programa que a gente criasse uma comissão de bem-estar do servidor e uma comissão de judiciário e sociedade para fazer esse link de atividades com a sociedade, né? Com a comunidade. Então, a comissão de bem-estar, os servidores se empenham, eles fazem, tem a festa junina, então eles vão fazer a festa junina do fórum. Vai chegar um servidor novo, eles vão
tá ali naquela comissão para apresentar o fórum para aquela pessoa, para mostrar onde é que é a lancheria, onde é que é a contadoria, onde é que é a distribuição, enfim. Vai ter alguém por aquela pessoa quando ela chegar, sabe? Então, vai criando, assim, aquela sensação de pertencimento que é tão importante, sabe? Exato. Que hoje tu não vê no funcionalismo público porque não tem necessidade, né? E o que acontece? É que as pessoas, elas esquecem que, na realidade, o fórum, por exemplo, é uma empresa. Perfeito. E a gente não tem por que não trazer para uma empresa, ou para o fórum, no caso, todos aqueles conceitos de direito privado que funcionam muito bem na esfera privada, né? A gente tem que levar, a gente tem que poder utilizar uma boa liderança, ensinar uma boa liderança para os nossos gestores, sabe? Isso que eu ia te dizer, assim, porque às vezes, por exemplo, tu tem essa coerência, essa consciência de que para tu estar na liderança do fórum, tu precisa ter um perfil para isso. E se tu não tem perfil para gerir, a escada ela se lava de cima para baixo, né? Então, só que a gente não pode contar com todo mundo. Claro. Eu entendo que é um processo e também outra coisa que eu acho que é importante a gente, né, conversar a saúde no trabalho, e a motivação no trabalho, ela é um conceito de muito pouco tempo, né? De 20, 30 anos, vamos dizer assim, né? Pós-Google, vamos dizer assim. Então, falar isso, ainda nós aqui em Caxias, olhar para a empresa privada, não vou investir nisso. Não é nem, isso é custo, certeza. Não vou fazer nada, sabe? Então comando e controle, né? Gestão por comando e controle. Só que hoje a gente sabe, né, que pessoas felizes produzem mais. Com certeza. E essa é uma das grandes metas, assim, que a gente tem de poder expandir também esse projeto para outras áreas. Porque, por exemplo, eu ali no fórum, em Novo Hamburgo, eu fazia tudo nesse projeto de bem-estar e felicidade. Eu comecei a estudar. Começou lá. Eu comecei a estudar essas questões de gestão e liderança, porque eu vi que na época a comarca tinha muitas questões de problemas entre funcionários. E eu comecei a estudar para poder implementar lá. Lá funcionou muito bem. E quando eu vim para cá, eu queria implementar, só que eu ainda não tinha braço para dar conta de tudo. E aí o Guilherme Reolon, que é um estagiário de pós que a gente tem ali no fórum, ele tá fazendo o trabalho dele, ele é da área da filosofia e do jornalismo, ele tá fazendo o trabalho dele na área da felicidade organizacional. E ele ofereceu para outras empresas em Caxias esse trabalho dele, para ele poder implementar de felicidade no trabalho, porque eu conheci o Guilherme da época que eu trabalhava no Ministério Público e ele estagiou lá também. E aí, quando ele foi me procurar, dizendo que ele queria poder implementar em alguma empresa, eu disse, olha, casa muito bem com o meu projeto, eu acho que a gente pode unir esforços e aplicar juntos aqui, porque eu sozinha não vou conseguir. Ótimo. E ele tinha passado por muitas empresas em Caxias, o pessoal não deu valor. E ali sabe? Um fórum e nós, no fórum, iniciativa pública, né? Um funcionalismo não público. Precisaria, né? Não precisaria, teoricamente, e a gente encampou essa ideia pra gente poder implementar. E deu certo, sabe? Então, às vezes, a gente pega muitas coisas do privado, mas às vezes a gente tem também a mostrar pra sociedade que a gente também tem que investir nisso, que também né? Tá inovando, né? Que também tá se atualizando. Com certeza. E tu trouxe um pouco ali da questão da resistência, do não... e a empresa, né? O fórum super aderiu legal, assim, o projeto. Claro, sempre vai ter aquele servidor mais antigo, que não quer fazer. Com certeza. Enfim, assim como tem no privado. Perfeito. Tá? O cara é o único que sabe operar aquela máquina. E assim, não dá pra demitir, vamos deixar lá e paciência, né? Vai ficar ali. Mas é aquela coisa que a gente vai construindo, né? Na realidade, é construir, é começar dessa forma e cada dia ir dando um passinho a mais, né? É constância, né? Não é simplesmente, não foi implantado. Eu sempre falo, né? Eu estudei bastante o meu mestrado, ele foi sobre cultura organizacional. E a gente implanta, a gente muda uma cultura no mínimo em 3 anos, entende? Às vezes as pessoas querem implantar, em 6 meses já querem ver resultado. Sim. Não, tu só tem que ver que o negócio tá andando e que tá tendo consistência. Com certeza. Que tá tendo pelo menos algumas modificações positivas. E, Josi, agora, né, olhando aqui uma das perguntas que eu queria te fazer, tu teve algum caso, alguma decisão que tu te arrependeu, que tu errou, que tu sentiu assim que... Vira e mexe acontece, né? Porque na realidade não é nem questão do erro, assim, é questão tipo, depois tu pensa assim, melhor talvez não tivesse decidido dessa forma, sabe? Não em casos graves, mas assim, em situações que depois, na prática, tu vai vendo, tu vai acompanhando a história, por exemplo, até de uma guarda, de uma questão de uma família.
E tu vai vendo que, de repente, aquilo que tinha vindo pra ti no processo não era bem aquela situação fática. Porque a gente, como juiz, a gente tem muito isso, né? Tu tá amarrado no que vem pra ti de provas. Só que o que tá por trás daquelas provas, Tu muitas vezes não chega. Tá. Às vezes tu depende de um estudo social, às vezes tu depende de algum laudo. E às vezes as coisas são meio mascaradas nesses Perfeito. momentos, né? Porque não adianta, quem que tá convivendo com aquela família diariamente ver uma coisa. E tu não chega nesse ponto, tu vai olhar só friamente Tu consegue olhar o que tá no papel, tu consegue depreender algumas coisas de uma audiência, por exemplo, mas nem sempre aquilo que vem pra ti é a realidade da situação fática. Tanto que, eventualmente, a gente reverte guardas, por exemplo. Tu tinha dado pra um e depois tu acaba vendo que a situação não é bem assim e tu dá pra outro, sabe? Então, isso até, não vou dizer que é bem frequente, mas acontece nos processos, sabe? E a tua função, ela é de extrema responsabilidade. Tu define a vida de uma pessoa. E eu vou te dizer que assim, ó, o que eu acho que é importante é, a partir do momento que tu vê que efetivamente a coisa talvez não tenha sido na linha que deveria, tu ter a humildade pra fazer, não, acho que aqui não era assim mesmo, vou mudar. Tu pode, sabe, vou reconsiderar. Tu pode né? fazer isso. Sim, se a parte vier me pedir uma reconsideração ou se vier alguma outra pedido, tu consegue, né? Até porque dá tempo também de tu olhar uma outra perspectiva, né? Ou a própria parte faz com que te convida a olhar aquilo de uma outra maneira, né? E porque muitas vezes, por exemplo, essas decisões de guarda, de alimentos, elas são tomadas bem no início do processo, com o que vem pra ti, porque normalmente vem pedidos liminares, por exemplo. E aí depois, no curso do processo, tu vai vendo, não, a história não era bem assim, então vamos mudar um pouquinho aqui, né? Ou às vezes até as questões de alienação parental, que atualmente estão muito em voga, né? Muito. Então aí vem, não, porque tá fazendo alienação parental, não sei o que, mas aí tu vai ver, não era bem isso. Ou então ao contrário, tipo, não faz nada, mas aí no final tu descobre que era uma baita alienação parental, Sim. sabe? É que são conceitos também muito abstratos, né, guria? É complicado de trabalhar na prática com isso. É bem complicado. E como é que tá sendo o penal? Tu tá gostando? Tu gosta? Gosto. Tu pensa em sair? Tu pensa em... Vou te dizer que depois que eu fui pra VEC, eu não penso em sair da VEC tão cedo, assim. Talvez, eventualmente, em algum momento eu me canse de viajar pras inspeções. Porque a nossa região aqui, ela é toda a região da Serra. Então, eu tenho Guaporé, tenho Nova Prata. Então, toda semana eu tô em algum lugar viajando. Eu tenho que me deslocar pra fazer as inspeções dos presídios, né? Pelo menos uma vez por semana eu estou em presídio. Então, assim, acaba ficando cansativo com o tempo. Talvez, em algum momento, eu diga, não, quero ficar numa atividade que eu fique mais no meu gabinete, que eu não tenha tanto que me deslocar. Mas, a princípio, eu acho que nos próximos 10 anos eu não vou ter esse problema. Vou ficando. Que fique claro. E no penal só tem quantos juízes? Nós somos aqui em Caxias, na vara de execução criminal, 2, mais 4 em várias... mais 5 atualmente em várias criminais e mais um juiz na violência doméstica. Então... É um homem na violência doméstica? É um homem atualmente na violência doméstica. E acho que 8 no crime, no cível somos mais. Aqui em Caxias nós somos em 20 e pouquinhos, 23, 24 juízes. Mais mulheres? Caxias eu acho que não. Acho que tá bem equilibrado, até um pouquinho mais homens que mulheres. Que legal. E hoje, assim, se tu pudesse conversar com a Josi de 20 anos, o que tu diria pra ela? Não ter tanta pressa. Eu sempre tive muita pressa pra fazer as coisas, sabe? Aquela coisa... E ter um pouco mais, assim, aquela coisa de não levar o trabalho tão a sério, sabe? Porque eu sempre fui muito, não, porque o trabalho. E tipo, tem que passar logo no concurso pra depois, tem que chegar logo na entrada final, tem que chegar logo na minha casa, sabe? Então é aquela coisa, tipo, não, mas calma, tem crise, vai devagar. E, Josi, pra nós ir concluindo, assim, como é que... o que tu diria pra pessoa que tá... Enfim, hoje eu entendo que tu tem essa posição que ela é importante, ela é de responsabilidade. Me parece também uma profissão de... Não a profissão em si. A profissão, pra mim, ela é bem importante. Ela é de responsabilidade, ela é de resiliência também. Mas o processo até tu chegar, ele também é de muita resiliência. É de tu passar na primeira, não foi, não desistir. O que eu tenho que fazer? De não passar na segunda, porque tu me disse que tu ficou 5 anos e tu demorou pouco, né? Então, o que tu falaria pra mulher que tá desejando ir por essa via, por esse tipo de carreira? Eu acho que tão importante quanto ter uma disciplina, ter uma constância nos estudos, é tu saber
como te portar quando tem uma queda, quando tem uma reprovação, uma derrota. Porque tem gente que a partir do momento que tem uma reprovação, desiste, desanima, não consegue continuar estudando. Ou aí, fica, sei lá, 1 mês, 2, desanimado. Eu tive uma reprovação quando eu estava na segunda fase do meu concurso, na prova de penal, na dissertativa. E mesmo tendo essa reprovação, eu fiz o meu recurso, eu não deixei de estudar para a prova de sentença. Chorei um dia, como é o normal. Tu chora um dia, fica triste um dia. No dia seguinte eu estava lá, com toda a força do mundo, fazendo o meu recurso para fazer o melhor recurso do mundo, que eu sabia que aquele momento era o momento que eu tinha a oportunidade de passar no meu concurso. E tanto que no final foi o concurso que daí me aprovaram na prova dissertativa e no final eu terminei em primeiro lugar. Foi esse aí. Foi o mesmo concurso. Então, se eu tivesse desistido, se eu tivesse desanimado, tivesse feito um recurso qualquer coisa ali, só pra dizer que fiz, porque tava chateada, eu hoje talvez não estivesse aqui conversando contigo. Então, é isso que eu digo. As pessoas têm que saber que quedas são normais, vai ter uma reprovação, vai ter alguma situação, mas usa isso pra te estimular, pra ir pra frente, pra te conseguir fazer ainda melhor depois. Descobre o que tu não fez tão bem, pra te aprimorar, pra te melhorar, né? E Josi, sabe o que eu observo, assim, não só, né, de maneira geral, pessoas, mas mulheres, enfim, muita mulher não sabe para o que serve. E me parece que, para mim, o propósito profissional, o propósito em ser juíza, saber aonde tu quer chegar, ter essa clareza, essa consciência, para mim foi o esmagador ali do processo inteiro. Então, e quando eu trabalho no processo de gestão de carreira de uma mulher, essa é uma das etapas. Saber para que ela serve, né? Quais são as competências que ela tem e aonde ela pode ser melhor utilizada. E não só isso, mas assim, aonde tu gostaria de estar com as competências que tu tem. Exato. Então, para mim, fica bem claro o quanto o propósito profissional fez a diferença na hora de desejar chegar a algum lugar. Sim, com certeza. Porque se eu não tivesse essa clareza, talvez nas dificuldades eu tivesse desistido. Perfeito, é isso aí. E é isso, né? A partir do momento que tu sabe onde que tu quer ir, tu sabe qual é o teu sonho, qual é o teu propósito, o objetivo de vida, nada é difícil. Tá. Tu enfrenta. Ótimo. Não é a última pergunta. Essa é a última pergunta pra fechar, mas tinha uma que eu queria fazer e que eu acabei esquecendo. Tu produz conteúdo, né, nas redes sociais, enfim, enquanto juiz e tudo mais, né, como profissional ali do fórum, da juiz, enfim. E eu tenho uma dúvida, assim, tu fica muito exposta, as pessoas te criticam muito, tu já foi cancelada? Olha, me criticam menos do que eu achava que me criticariam pela área e pelo fato de eu fazer esse trabalho de querer incentivar as pessoas a investirem no sistema prisional, mostrar essa realidade dos presos, porque muita gente na nossa região, principalmente, é daquela cultura do bandido bom, bandido morto. As pessoas criticam, mas muitas vezes com respeito, claro, às vezes não, mas a maior parte é com respeito e as pessoas, alguns deixam de seguir, mas a grande maioria continua seguindo porque realmente é um conteúdo que elas não vão ver em outro lugar, entende? E aqui, é daqui, né? É daqui. Tá, e hoje a maioria das pessoas que te seguem são homens ou mulheres? Mulheres. Ah, é? Mulheres. Muito mais do que homem? Parelho, se eu não me engano, ali na última métrica que eu olhei, eu acho que é 35% homem e o... Bem parecidinho, parecidinho. Sim. Legal. Josi, então, obrigada aí. A gente foi, né? Flutuou em vários assuntos, assim. Eu ficaria mais tempo, mas obrigada por ter aceitado meu convite de estar aqui hoje. Foi muito bom. Fluiu tão rápido, né, a conversa. Vai muito rápido. Então tá, muito obrigada. Pra quem tá nos assistindo, pra quem nos assistiu no Spotify, pra quem tá nos ouvindo no Spotify, é bem importante que você nos siga aqui, compartilhe o episódio, avalie também, eu não falei isso no início. É bem importante que você nos avalie. Ontem eu olhei, só tava com 15 avaliadas, né? Avaliações lá. Então, avalie, não custa. E dá 5, por favor. Menos do que isso a gente não aceita. Além disso, você que tá nos assistindo no YouTube, é importante que você se inscreva no canal. Assim você vai receber todas as notificações, todas as semanas aí dos novos episódios. Muito obrigada por ter ficado aqui com nós, né? Ter nos cedido a sua audiência aí pra nós. Beijo e até mais. Tchau, tchau.